Boa noite, estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa escola bíblica, da Escola do Alicerce Bíblico, e hoje nós vamos continuar a abordar o assunto sobre a existência de Deus. Quando nós nos convertemos a Cristo, antes de chegarmos ao momento da nossa conversão, nós precisávamos primeiro crer que Deus existisse. Só assim, então, a gente pode efetivamente entender a obra de Cristo. Então, a existência de Deus é uma coisa bastante discutida, principalmente porque nós vivemos num mundo onde existe muita ciência e muitas coisas que acabam nos levando a duvidar, né, da existência de Deus. Então, hoje, o assunto que vai ser tratado vai ter um ponto de vista biológico. O pastor Valdo, que é a pessoa que vai fazer a preleção, ele vai tratar desse assunto sob o ponto de vista biológico. O Valdo, ele é engenheiro florestal. Então, essa parte de evolução, ele entende bem desse assunto. Então, antes da gente continuar, antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 8. E nós vamos ler um pequeno trecho para podermos fazer essa introdução. Lá em Atos capítulo 8, no verso 25, abre lá Atos capítulo 8, verso 25. Eu vou colocar aqui, vou dispor aqui para você, na minha Bíblia online aqui. Só um instante, vamos aumentar o tamanho da letra, para que quem estiver usando o celular possa enxergar bem. Então nós vamos lá. Lá em Atos capítulo 8, verso 25, diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E aí acontece um fato interessante. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Até aqui tá bom. Então, não sei se você percebe, mas acontece uma coisa interessante aí, né?
Esse sujeito, o eunuco, que era um mordomo da rainha Candace, que era dos egípcios, dos etíopes, e mais, esse mordomo ele era uma pessoa muito importante, muito. Ele tinha uma importância enorme dentro daquele contexto. E ele tinha dúvidas. Ele era uma pessoa simpatizante, ele gostava do assunto. Tanto é que ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus, né? Ele era uma pessoa simpatizante. Mas ele tinha dúvidas. Ele ainda, no coração dele, ele não sabia, ele não interpretava direito, ele não tinha o entendimento a respeito do Senhor Jesus. Aí foi quando Filipe chega e anuncia a Cristo partindo de algum entendimento que ele tinha das Escrituras. E anunciou Jesus. Depois você lê o resto e você vai ver que fim muito bonito que tem essa história. Então eu peço que você hoje se concentre bastante neste assunto, porque eu tenho a impressão que o Valdo deve abordar questões fundamentais para que a nossa fé aumente, para que o nosso entendimento das coisas de Deus aumente. Então você é bem-vindo, participe conosco da nossa igreja. É uma igreja, atualmente ela é só eletrônica justamente por causa da pandemia. Então, se você está nos vendo e nos ouvindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha lá para a gente ter relevância. Se você tiver dúvidas, passe uma mensagem para a gente, nós teremos o maior prazer em ajudá-lo nas suas dúvidas. Então, queria que você fechasse os olhos agora, rapidamente, para eu fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão importante, tão bom da tua igreja, onde nós podemos estudar em profundidade assuntos, Pai, que são fundamentais para a nossa fé cristã. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar esse momento tão agradável. Abençoa a vida do pastor Valdo e que ele, Senhor, seja direcionado por ti e que da boca dele saiam as expressões que estão no teu coração, Senhor. Obrigado por tudo, abençoa ele e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Pastor Valdo, a palavra está com você, meu querido. Tá bom, então, irmãos. Nós vamos estar aqui tratando aqui de um assunto assim que eu acho que é de fundamental importância, pelo seguinte fato, né? É uma das teorias aí que corroborou muito, né, para que haja alguma forma de uma descrença, né? Um aumento muito grande, inclusive do ateísmo, essas questões ligadas à origem, né, de todas as coisas, né? E quando surgiu o livro de Darwin, né, que é o Origem das Espécies. Então, todo estabelecimento científico, eles chegaram a abraçar esta teoria. Eu vou gravar aqui um minutinho. Eles abraçaram essa teoria, tanto é que a teoria que ela é aceita até hoje, né? No caso, é a teoria da evolução. Quem vai estudar biologia, fazer um curso superior de biologia, ou engenharia florestal, agronomia, ele vai estudar a teoria da evolução como sendo um fato científico, né? E esta teoria é uma teoria bem antiga, mas ela ganhou peso mesmo foi quando o Charles Darwin ele escreveu esse livro aqui, ó. Ele escreveu esse livro aqui, Origem das Espécies, né? E este livro, sabe, irmãos, este livro ele não é um livro científico. O que eu acho mais interessante é isso daí. Esse não é um livro científico. Aqui não tem dados estatísticos, não existe nenhuma metodologia científica, né?
para que ele pudesse vir com a teoria da evolução. Essa teoria que é aceita no meio acadêmico. Tá? Então, tem alguns autores aqui que eu acho muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando surgiu este livro aqui, ó, que é A Caixa Preta de Darwin, o que acontece? Esse livro aqui ele foi publicado em 2006, me parece. A primeira edição foi... Está aqui, 2006. Não, 96. A primeira edição foi em 96. Este livro, A Caixa Preta de Darwin. Este livro, ele não foi refutado, viu, irmãos? Esse livro não foi refutado. Por mais que existem, vários aí cientistas de renome que tentaram, de alguma forma, questionar o que o Michael Behe, né, ele colocou neste livro. Eles tentaram questionar, mas não conseguiram refutar o livro, tá? Que fala da Caixa Preta de Darwin. Eu vou falar sobre isso. O que é essa Caixa Preta de Darwin? O que quer dizer Caixa Preta de Darwin, né? Então, é um livro fundamental. Inclusive, eu tinha uma versão original que foi lançada no Brasil, né? Eu lembro que eles acabaram, né? Não tinha mais. Você encontrava em lojas assim, no Mercado Livre estava R$400 o livro, né? E o Mackenzie, ele republicou o livro, porém com uma tradução mais atualizada, tá? E o interessante é o seguinte: o outro livro que eu tinha, ele estava valendo R$400 e o meu era autografado pelo autor, né? Quer dizer, tinha um valor até maior. E eu cheguei a conhecer o Michael Behe, e muitos críticos falam que ele é merecedor do Prêmio Nobel. Ele só não conseguiu, nem não consegue o Prêmio Nobel, porque ele conseguiu refutar a teoria que é aceita hoje dentro do estabelecimento científico. Tá? Um outro livro também, que é interessantíssimo, é do William Dembski. Esse livro aqui do William Dembski, Design Inteligente Sem Censura, ele é um matemático. Então, ele conseguiu fazer um filtro explanatório para você conseguir identificar, né, se um determinado evento ele é um evento natural ou se é um evento que foi guiado de alguma forma, né, por alguma ação inteligente. Ele é um matemático. É um livro muito bom, excelente, desse do William Dembski. E outro também, que eu acho que é fundamental, tem esse daqui. Eu não sei se vocês lembram aí, o pessoal mais da minha idade, quando o Richard Dawkins, ele lançou aquele livro Deus, um Delírio. Aí esse daqui, que é o Francis Collins, ele é o diretor do Projeto Genoma, né? Ele é o diretor do Projeto Genoma e ele escreveu este livro. Logo depois que o Richard Dawkins lançou aquele Deus, um Delírio, o Richard Dawkins ele escreveu, foi depois daqueles ataques terroristas que estavam acontecendo, foi quando caiu as torres, né? Então, ele escreveu o livro. E esse aqui, o Francis Collins, ele escreveu esse aqui, ó, A Linguagem de Deus, porque ele viu no genoma, dentro do genoma, uma inteligência, né, muito grande, e ele acredita que aquela era a linguagem de Deus. Então, esse livro também é muito interessante. E o Francis Collins, ele continua acreditando na teoria da evolução, sabe? Mas ele acredita que foi Deus quem preparou essa teoria da evolução. Mas só que muitas coisas desse livro já foi refutado, sabe? Eu cheguei até... quando eu li esse livro, eu dei muito crédito nesse livro, porque ele usa de muitos argumentos aqui. Mas tem algumas novas descobertas, inclusive sobre o lixo do DNA.
esse lixo de DNA, foi comprovado que não existe esse lixo de DNA. Ele usou muito esse lixo do DNA para querer dizer que a evolução existiu, mas Deus, que foi guiado por Deus essa evolução. E o Francis Collins, interessante que eu achei também, é que ele se converteu, sabe? Ele era ateu, já como cientista, ele é um médico, né? E ele acabou se convertendo, conheceu o Evangelho, conheceu Jesus Cristo e se converteu. Também é um livro interessante, sabe? Para ler. Tem um livro também que foi publicado por um brasileiro, que é esse daqui, ó. É o Fomos Planejados. Tá? Esse aqui é um livro mais recente. Eu até fui no lançamento desse livro. Ele foi publicado em 2018, tá? Pelo Marcus Eberlin. O Marcus Eberlin, ele é um químico, ele tem uma direção internacional em espectrometria de massas. E ele é um cientista, sabe, de tanto renome, que tem uma ligação química que recebeu o nome dele, de Eberlin. Então, Marcus Eberlin também. O que eu acho interessante é o seguinte: ele escreveu esse livro, Fomos Planejados, e a dedicatória que ele colocou para mim foi essa. Não sei se você está dando para ler aí. Ele escreveu assim: Valdo Pereira, ele vive, 15/10/2019, né? E que ele fez um relançamento, tá? O primeiro foi publicado em 2018, mas ele fez um relançamento desse daqui, em 2019. Eu achei interessante também essa dedicatória. É um livro muito bom, muito completo, viu, irmãos? Vale a pena. Ele foi originalmente publicado em português, então é mais fácil da gente tá lendo. E eu queria mostrar também um livro. O meu filho, o professor de filosofia dele, recomendou meu livro, ler esse livro. E o professor de filosofia dele, que estava... eu nem sei se o professor dele é evangélico, mas é esse livro aqui, ó. Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Este livro, irmãos, também é um livro excelente, fundamental. Entra com questões teológicas, né? E ele cai também nessa parte aí que fala muito sobre a teoria da evolução também, as refutações. Ela cita muito o Michael Behe, né, do livro que eu mostrei para vocês. Ela cita também o Dembski. E excelente livro, sabe, irmãos? Esses livros, eles refutam assim, de uma maneira muito clara, muito tranquila, né, essa teoria da evolução, né? Então, eu vou estar passando para vocês aqui aquilo que eu acho que é básico, que principalmente os jovens, né, os que estão aí estudando, sabe, independente do tipo de ciência, né, que está envolvido, eu entendo que é de fundamental, tá? O que eu vou estar passando aqui para você, acho que é fundamental você ter esse conhecimento. Não para que você possa estar entrando em debates, mas para que você possa entender claramente que a ciência hoje, ela aponta para a existência, sabe? A existência de Deus. Hoje a ciência, ela aponta para isso daí. Não tem uma terceira via. Tá? O que eu acho interessante é o seguinte: a origem de todas as coisas, ela só tem dois caminhos. Tá? Ou ela veio de uma forma aleatória, né? Por processos cegos, não guiados, ou, né, a vida originou através de processos guiados, né, com propósito. Não existe uma terceira via, isso que eu acho interessante. Não tem uma terceira via. Ou a teoria da evolução, né, ela está correta, né, da forma que ela é entendida, ou ela está errada.
tá certo? Então, não tem aí uma terceira via. Eu preparei aqui uma apresentação, vamos ver se eu consigo passar aqui para vocês, para facilitar aqui essa nossa conversa aqui. Vamos lá. Eu não sei se está ok aí. Está aparecendo bem, Valdo, dá para ver. Apareceu, né? Tá, eu coloquei ciências biológicas porque nós vamos tratar da questão ligada mesmo ao surgimento da vida, né? Então, irmãos, vamos lá, vamos acompanhar um pouco aqui, mas... Tá, então, a teoria da evolução, né, nós podemos considerar que ela surgiu no lançamento da última edição do livro de Darwin, né? Foi em 1859. Então, o conceito, né, eles entendem o quê? Que a vida ela surgiu, né, foi através de a evolução. Eu vou ler aqui. A evolução é uma mudança das características hereditárias dos seres vivos de uma geração para outra. Esse processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. Então, a própria teoria fala, é uma evolução, né? Então, primeiro surgiu um ser muito simples e no decorrer do tempo, né? Alguns milhares ou até bilhões de anos, aqueles seres eles vão, com o tempo, né? Forçando uma certa adaptação no meio que vive, no meio ambiente, eles vão evoluindo, vão surgindo novos órgãos, né? Vão surgindo novas estruturas, e até que tenhamos hoje, né? Até que chega no homem, tá? O homem ele está no ponto máximo da evolução, é o ser mais evoluído. Tem cientista que fala que o homem chegou no máximo. O homem já não está previsto mais evolução nenhuma, né? Então, como que ocorre? Ocorre através, né, de processos lentos, graduais e progressivos, tá? Ou seja, essas mudanças elas vão acontecendo de uma forma muito lenta, tá? Ou seja, para eles o primeiro ser que existiu foi uma bactéria, tá certo? Algo parecido com a bactéria, uma célula que eles nomearam como Luca. E esta célula, ela surgiu através de um processo conhecido como abiogênese. O que é biogênese? Biogênese é o que é? Um ser vivo gera um outro ser vivo. A abiogênese é um ser pré-biótico, né? Um ser inanimado, ele dá origem, né? Aquela química, ela dá origem a um ser vivo. Então, isso daí que eu acho, assim, sabe, irmãos, interessante é o seguinte, é que eles tentaram, de alguma forma, produzir isso daí no laboratório, tá? Mas só que não consegue, não tem como. Eles nunca conseguiram produzir aí de algo inanimado a um ser vivo, tá? Para você ter uma ideia, a célula é um elemento vivo, tá certo? Então, a célula, se você pega uma célula, tá? Um tubo de ensaio, você pega várias células, você corta a membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática é aquela membrana que envolve uma célula. Se você corta esta membrana, você pega todos os elementos que estão dentro daquela célula. Você coloca aquilo dentro de um tubo de ensaio, né? Dentro de um líquido onde ali é controlado o pH, é um recipiente ali tamponado, né, onde você consegue conservar todas as características do citoplasma. Ainda assim, sabe, impossível. Eles não conseguem, você tendo todos os elementos
que uma célula precisa para estar viva. Dentro de um tubo, ainda assim, aquilo ali vai apodrecer e não vai dar origem a ser vivo nenhum, né? Mas essa abiogênese, para eles, é algo fundamental dentro da teoria da evolução. Então, uma vez que surgiu essa primeira célula, que depois, se eu tiver oportunidade, mais para frente nós vamos falar quais que são os componentes que têm de existir para que a célula mais simples venha a ter alguma ação, né? Olha, você precisa de, no mínimo, 150 proteínas diferentes para isso, para que haja um ser vivo, uma bactéria. Tá? Ser vivo mais insignificante, né? Na verdade, você precisava de 150 proteínas, né? Então, isso daí é algo que, mais para frente, existe uma probabilidade que isso daí, você conseguir isso por meios darwinianos, sabe, você esgotaria todo o tempo que o universo, né, existe, né? Da existência do universo, para a probabilidade acima de 10 elevado a 150. Então, mas eles têm esta crença, né, assim dizendo. Então, a teoria da evolução, ela divide em duas partes, na microevolução e na macroevolução. A microevolução são as mudanças dentro da espécie, né? Então, essa microevolução, irmãos, ela ocorre. Isso daí ocorre dentro da espécie com a ação, né, com a ação do tempo. O que acontece? Essas modificações ocorrem. Isso é muito comum, principalmente em bactérias, né, que são seres que se multiplicam muito rapidamente, e você mudando as condições, né, do ambiente, vai haver muita modificação, mas essa bactéria ela não vai deixar de ser bactéria, ela não vai passar a ser aí um protozoário. Isso nunca aconteceu em nenhum estudo. Tá? Tem um cientista, que eu não me recordo aqui do nome, ele fez um estudo com moscas das frutas. E esse estudo que ele fez, ele foram mais de 30 anos que ele cultivava essas moscas, e ali ele colocava ali radiações, as moscas, né, sujeitas a radiações, sabe, faziam tudo que experiência você possa imaginar dessas moscas, e ocorreram algumas modificações ocorreram nessas moscas, sabe? Teve moscas que teve 4 pares de asas, né? Devido a essas mutações, as mudanças genéticas que chegou a ocorrer nessas moscas. Mas só que as moscas nunca deixaram de ser moscas, e essas 4 asas, elas não conseguiam voar, porque a mosca ela possui apenas um par de asas e os balancins, né, são umas asinhas menores, como se fossem algumas asas, mas são 2 pequenos elementos que ajudam ela no voo. Então, fizeram N experiências e não conseguiram fazer uma mudança a nível de macroevolução, né? Que a macroevolução seria o quê? Seria uma ocorrência a nível de espécie, um surgimento de uma nova espécie. Irmãos, não existe nenhum trabalho científico, sabe, que comprove o ocorrer, né, desta macroevolução. Não existe nenhuma publicação científica que mostre que em algum lugar, em algum momento, ocorreu uma macroevolução, nem a nível de bactéria. Nem a nível de bactéria. Tá? Então, e eles acreditam que o que faz, né, de uma microevolução passar para a macroevolução é o fator tempo, né? Então, nós passamos a entender o seguinte, que o tempo, para eles, é algo que faz milagre, né?
E todos os estudos conhecidos, o tempo, ele não é a favor da vida. O tempo, ele corrobora contra a vida, né? Com relação ao primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo tem aqui o experimento de Stanley Miller, né? O que Stanley Miller fez foi o seguinte. O Stanley Miller, ele colocou alguns gases, né, aqui no recipiente, não sei se está dando para ver o meu cursor aí. Então, esses gases foram colocados. Dá para ver. Dá para ver, né? Então, esses gases foram colocados aqui. O que o Stanley Miller tentou fazer? Tentou simular, tá, uma atmosfera primordial, né? Quando não existia vida ainda. Aí ele fez esse experimento. Ele colocou aqui alguns gases para simular a atmosfera primordial, né? E ele fez o seguinte: aqui, esses eletrodos eram para dar descargas elétricas aqui para simular raios, né, nesta atmosfera. O que ele estava simulando aqui é para ver qual seria o produto que ele ia captar aqui, ó, através desse tubo, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: ele conseguiu acumular aqui moléculas orgânicas, né? Ele conseguiu acumular aqui aminoácidos. E os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas, né? O que é proteína? Você deve lembrar lá da escola lá que proteínas são polímeros de aminoácidos. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Também as enzimas, né, são formadas por aminoácidos. Então, aqui eles conseguiram pegar aqui alguns aminoácidos, tá? Mas só que é o seguinte: esse experimento deles, esses gases, eles colocaram isso aqui como sendo uma solução redutora, que a atmosfera ela não era oxidante, tá? Mas hoje já conhecemos que lá nos primórdios a atmosfera ela não tinha tanta diferença da nossa hoje. Ela na verdade, ela oxida, tá? Mas eles conseguiram esses aminoácidos, e então, a partir disso daqui, quer dizer, eles acreditam que isto é uma evidência de que o darwinismo, né, a teoria está certa, né? A teoria da evolução ela está certa, né? Então, inclusive isso daqui até hoje tem nos livros textos de ciência, né? E isso daqui já foi comprovado que foi um experimento que, pelo contrário, ele corroborou contra, porque o produto que aqui foi formado, que eles falaram que isso daqui seria a sopa primordial da onde surgiu a primeira célula, esse produto, né, o resultado dele é o seguinte: na verdade, isso daqui é um veneno para a vida, tá? Então, eles conseguiram produzir um veneno. Então, a gente seguindo aqui, quero falar também outro que está nos livros textos, né, de biologia, que são os tentilhões de Darwin, né? Darwin, ele teve lá ele fez uma viagem, ficou 5 anos nas ilhas Galápagos, né? E nesses 5 anos ele conseguiu fazer alguns estudos para corroborar com o livro dele, né? Um dos estudos que é muito colocado aí como uma das provas da teoria da evolução, né, esses tentilhões aqui. O que é esses tentilhões? O estudo que ele fez foi o seguinte: ele pegava os tentilhões, ele media o tamanho dos bicos desses tentilhões e tirou uma média lá do tamanho dos bicos, comprimento, né, a largura, a espessura do bico, né? Então,
na época da seca, onde diminuía muito o alimento, ele notou o seguinte, que a média dos bicos dos tentilhões dava um valor maior, né? E ele investigando, ele notava que os passarinhos a maioria dos passarinhos na época da seca eram aqueles que conseguiam comer aquelas castanhas, né? Mas teria que ter um bico maior para conseguir alimentar, né? E os outros pássaros dos bicos mais finos, a maioria deles acabavam morrendo, né? Então ele fez esse estudo entendendo o quê? Que a mudança ali do tempo, a mudança do ambiente, fazia com que os tentilhões eles mudassem a característica do bico, e isso ia passando para as outras gerações. Isso aqui mostrou o seguinte, é um desconhecimento genético do Darwin, né? Porque essas características, ela faz parte do pool genético dentro da população desses pássaros, né? Esse pool genético seria o quê? Seria a quantidade de alelos dentro de uma população, né? Então, e os alelos são as formas alternativas dos genes, tá? Então, o que acontece? O desconhecimento de genética de Darwin fez com que ele acreditasse, né, que esta mudança ela foi feita devido a uma seleção uma seleção natural, né, provocado pela variação aí do ambiente, né? E o mais incrível, irmãos, é que este argumento dos tentilhões é o mais usado, né, pelos professores, inclusive isso aqui está nos livros textos também. Então, eles usam até hoje. Às vezes você pede um exemplo, não, por favor, me dê um exemplo da teoria da evolução, né? De mudanças, né? de uma espécie para outra. E eles dão como exemplo aquilo que Darwin estudou lá no passado, né? Foi um dos primeiros argumentos de Darwin, é o que eles usam até hoje, os cientistas têm usado até hoje. Né? Então, irmãos, com relação, nós podemos dizer que o darwinismo ele é ciência, porque como podemos dizer que a teoria de Darwin nós podemos entender isso aí como sendo ciência, né? Porque existem teorias concorrentes com a teoria da evolução, né? Isso daí é o que eu quero passar para vocês, que é o mais importante, né? E essas teorias, elas são científicas, assim como eles consideram o darwinismo, né? A teoria da evolução científica, né? Então, porque o método científico, nós observamos o seguinte, que o método científico não tem como você fazer experimentos, tá? Para tentar comprovar aí a teoria da evolução através dos métodos científicos de hoje, que nós temos hoje, né? Porque o método científico tem a parte do experimento, tá certo? Primeiro, nós observamos, né, um determinado evento, tá certo? Um determinado fenômeno é observado. Depois vem os questionamentos, né? Nós podemos até, vamos citar aí no caso aí, surgimento de uma célula, né? Nós observamos, nós vimos que existe aquelas bactérias, é um exemplo. Nós fazemos algumas perguntas, né? Como que aquelas bactérias elas surgiram, né? Formalizamos aí algumas hipóteses, né, do surgimento dessas bactérias, que no caso do darwinismo eles acreditam que veio através da abiogênese, né? Aí depois vem a parte do experimento. Como que será feito esse experimento, né? Como que podemos repetir a abiogênese? Né? Porque nós não conhecemos ao certo como que era a atmosfera, por mais que eles tentaram, né, naquela época, no caso
essa sopa primordial, né, que eles falam, que pelo experimento deles não era nada mais nada menos do que uma solução venenosa, né, que ali foi. E no caso, veja bem, não tem como fazer esse experimento. Então, a teoria da evolução, como que eles podem entender a teoria da evolução como ciência, sabendo que não tem como você voltar, né, regredir aí no tempo para verificar, né, se realmente aquilo aconteceu. Porque depois do experimento vem a análise, você tem que analisar os dados para ver se a sua hipótese aqui, no caso, ela está certa, né? Se ela estiver certa, você parte aqui para a conclusão, né? Você vai demonstrar que você estava certo. Agora, se ela não estava certa, você volta com uma nova hipótese. O que teria de acontecer com a teoria da evolução é isso, porque são mais de 150 anos, né, que existe esta teoria, e até hoje não conseguiram comprovar a teoria, né? Por mais que os cientistas eles insistem nisso daí, sabe? Porque existem outros interesses, né? Então, veja bem. Então, por que a teoria da evolução é considerada ciência, já que não foi possível fazer os experimentos para comprovação, né? Já que ela depende do tempo para existir, né? Então, é o seguinte, esse senhor aqui, que é o Charles Lyell, né? Ele é um advogado, geólogo britânico, ele é muito amigo do Charles Darwin. Então, ele colocou dentro da teoria da evolução essa teoria teoria uniformitarista, né? O que é isso daí? A teoria uniformitarista baseia-se na reprodução dos dados observáveis em fenômenos atuais para a interpretação da ocorrência desses fenômenos no passado. Então, você atribui aquilo que atualmente acontece, você vai atribuir isso também ao passado, né? Então, você observa os fenômenos no presente, faz o estudo desse fenômeno, você vai chegar numa conclusão e a esta conclusão você pode interpretar à luz do darwinismo, da teoria da evolução, tá? Aqui era fenômenos geológicos, tá? Mas ele extrapolou isso daí também para qualquer fenômeno, não necessariamente fenômeno geológico, porque essa teoria uniformitarista aí foi um geólogo que ele apareceu com esta teoria, tá? Então o darwinismo pegou emprestado. Então isso daí passou a chamar ciência histórica. Então a ciência que no caso a teoria da evolução ela faz parte, conhecida como ciência histórica, tá? Então é uma teoria científica, sim. Podemos considerar como uma teoria científica. Porque, na verdade, não existe método científico, existem métodos científicos. Tá? Então, algumas influências do darwinismo é o seguinte. Esse daqui, que é um dos pais da teoria evolucionária, desse Theodosius aí, olha só. Olha o que ele diz. Nada faz sentido em biologia a não ser à luz da evolução. Né? Quer dizer, o que quer dizer isso daí? Isso daí, irmãos, isso daí significa o quê? Significa dogma, paradigma. Né? Então, dentro da ciência, tá, existe um dogma. Por quê? Porque nada faz sentido em biologia a não ser à luz da evolução. Então, quer dizer que a evolução, a teoria da evolução, o darwinismo, ele não é uma conclusão que a ciência chegou através dos fenômenos, através dos estudos, né?
não é uma conclusão, é uma premissa, tá certo? Então isso daí é algo inadmissível para a ciência, porque a ciência seria o que? A busca da verdade dos fenômenos, dos fatos, né? E você não pode conceber dogmas para a ciência. Dogma é coisa de religião, tá certo? Nós somos cristãos, nós temos, podemos dizer, um dogma. Porque eu vou até parafrasear, ó, nada faz sentido, né, na vida a não ser a luz da palavra de Deus, né? Então, nós temos uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Agora, a ciência, ela não pode ter isso. Mas só que a ciência, nada na biologia faz sentido a não ser a luz da evolução, né? Ou seja, todos os... Teve uma pessoa que comentou comigo o seguinte, falou assim, mas espera aí, tem N de estudos aí que está comprovando a teoria da evolução, tudo eles falam da teoria da evolução. O que acontece é o seguinte, os estudos, os experimentos que eles fazem dentro do método científico, esses estudos estão corretos, sabe? Mas só que as conclusões é que elas estão erradas, porque eles estão concluindo tudo à luz da evolução, né? E isso daí, dentro de um contexto de justificação teórica, isso daí não está encaixando, tá? É como se você estivesse montando um quebra-cabeça que está errado. Aí você vai chegando ali no final, tem peças que não conseguem encaixar mesmo, né? Porque nada faz sentido em biologia a não ser a luz da evolução. Então, tem aqui o Richard Dawkins. Richard Dawkins é aquele ateu famoso, né? Ele disse o seguinte, antes de Darwin, o ateísmo até poderia ser logicamente sustentado, mas só depois de Darwin é possível ser um ateu intelectualmente satisfeito, né? Então, eu até procurei aqui, o Karl Marx, ele chegou a dizer que é o seguinte, que Darwin ele deu um tiro, né, de misericórdia em Deus, ele chegou a falar isso daí, né? Então, nós notamos o desserviço que essa teoria, né, da forma que ela foi colocada, ela trouxe para a humanidade, né? Então tem aqui a revista super interessante, ela vendeu muitos exemplares, viu? Quando na capa, a capa dela veio isso daí, ó. Darwin, o homem que matou Deus. Sempre há quem reclame, mas nada muda um fato. Ele desvendou o maior mistério da biologia e tornou dispensável a ideia da criação divina. Então veja bem, eles têm isso como um fato, porque isso é passado como um fato. O darwinismo ele é passado não como uma teoria, né? mas sim como um fato científico. Eu fui uma vez num congresso, nesse congresso teve uma palestra, foi um simpósio na verdade. Nesse simpósio teve a palestra de um professor, né, de biologia, um biólogo, um cientista da Universidade do Rio Grande do Sul. E esse professor ele falou que as provas, né, a favor do darwinismo são avassaladoras e que existem milhares de provas. Aí na hora das perguntas, eles falaram que podia escrever numa folhinha, né? E aí eu perguntei o seguinte, escrevi na folha e deram para ele ler. Aí ele leu a minha pergunta, mas ele não respondeu. Ele deu uma disfarçada lá e pegou outro papelzinho. E eles viram que não estava dando certo a questão do papelzinho e eles mudaram a forma de fazer pergunta. Mas ele chegou a ler a pergunta. A pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, eu queria que ele me desse uma prova cabal, né, da teoria da evolução, já que existem várias provas avassaladoras, que foi o termo que ele usou. Eu queria uma prova, né, cabal, que seria semelhante à lei da gravidade, né? Ou seja, a lei da gravidade é algo inquestionável, né?
aqui para a gente, né? Qualquer um pode observar isso daí. E no caso, ele não respondeu. Ele parou um pouquinho, pensou e pegou outro papelzinho para ler. Né? Por quê? Porque não existe, irmãos. Não tem. A teoria da evolução, não existe prova da teoria da evolução. Deixa eu... Então, com tudo isso daí, o que aconteceu com a ciência? A ciência, na verdade, sabe, ela fez um pacto com o materialismo, né? Hoje nós podemos chamar a ciência de materialismo metodológico. Tá? A ciência hoje é um materialismo metodológico. Tá? Tem Olavo de Carvalho, ele falou algo que eu achei interessante. A ciência hoje deveria chamar-se conhecimento experimental materialista. Né? E ao passo que a ciência deveria ser um conhecimento racional organizado. Tá? Mas não. A ciência, ela procura comprovar tudo à luz da evolução, tá? À luz de fenômenos materiais, fenômenos naturais, né? Fenômenos naturais. E teorias concorrentes, né? Existe aqui, no caso, o criacionismo científico. O criacionismo científico é o seguinte: ele apela, né, pela narrativa do livro de Gênesis. Né? Então, é um ramo do criacionismo que tenta fornecer apoio científico à narrativa da criação do livro de Gênesis e refutar ou reinterpretar os fatos, teorias e paradigmas científicos relativos à história da Terra, cosmologia e evolução biológica. Então, o criacionismo científico não tem como você colocar como sendo uma teoria concorrente à teoria da evolução. Né? Por quê? Porque faz uso de livro sagrado, no caso, faz uso do livro de Gênesis. Né? Ou seja, não tem como colocar aí dentro de uma escola, dentro aí de como uma teoria científica. Tá? Não tem como. Passa a não ser concorrente da teoria da evolução. O biólogos também é uma teoria. É daquele livro que eu mostrei para vocês aí do Francis Collins, né, que é o diretor do projeto Genoma, que está escrito errado, é Projeto Genoma. Tá? Então, o que acontece? Ele, é aquilo que eu falei no começo, ele tem a teoria da evolução como um fato científico, tá? Mas só que não tem como esse fato ele ter ocorrido ao acaso, né? Por processos cegos, né? Randômicos, por processos não guiados. Então ele que começou com essa teoria, que é a biologos. Bio vem de biologia, logos de palavra, né? Então ele acredita que no caso, Jesus Cristo, que é o logos divino, e ele que organizou a teoria da evolução. Né? O que ele fez? Ele fez com que todas as coisas contribuíssem para que viesse o homem, né? O homem surgisse, mas através de processos, tendo a evolução como um mecanismo para isso. Né? Então, mas essa daí não dá também para a gente colocar essa teoria, né, como o seguinte, colocar como ciência, né, pela ciência entendida hoje. Não tem como ser colocado esse biólogos, né, para ser ensinado nas escolas, vamos dizer assim, na aula de ciência. Tá? Porque aqui ele mesmo fala, ó,
sugere Deus como resposta às questões das quais a ciência jamais tentou falar a respeito. Como, por exemplo, como o universo apareceu aqui, qual o sentido da vida, o que nos acontece depois da morte. Então, isso aí são questões de ordem filosófica, né? E não dá para ser colocado como ciência. Agora, nós temos aqui o design inteligente. Tá? O design inteligente, ele não apela, sabe, para livros sagrados e nem para perguntas de ordem filosófica. Tá? O design inteligente, o princípio do design inteligente é esse daqui, de uma forma resumida, né? Existem fenômenos na natureza que são melhores explicados por uma ação inteligente. Tá certo? Então, o que acontece? Existem fenômenos na natureza que, quando você coloca, se ocorreu uma ação inteligente, né, ou não, você chega na conclusão que ocorreu uma ação inteligente. Tá? Então, a teoria do design inteligente, ela para aí. Tá? Ela não segue adiante. Porque se você for seguir adiante, que inteligência é esta? Né? Aí você já entra aí no campo da filosofia e da teologia. Né? Aí, no caso, veja bem, são algo que você observa que empiricamente você consegue, sabe, construir, né, fazer um estudo usando de métodos para chegar nessa conclusão que foi uma ação inteligente. Tá? Então, essa teoria do design inteligente, né, certas características do universo e dos seres vivos são melhor explicados por uma causa inteligente, e não por processos cegos, randômicos, ou por fortuita necessidade, não direcionados, como a seleção natural, e que é possível a inferência inequívoca de projeto conforme padrões observados em nosso tempo. Então, a teoria do design inteligente, ela está sendo muito atacada hoje, né? Por quê? Porque ela está ganhando força por causa dos argumentos. Né? Então, eles procuram colocar a teoria. Quando você digita no Google design inteligente, você vai ver lá pseudociência, vai ver lá uma nova forma de criacionismo. Então, você vai ver, sabe, só coisa desse tipo, né? Tentando, de alguma forma, desmerecer aqui essa teoria. Tá? Mas a design inteligente, ela é uma teoria científica. Tá? Esta teoria, ela pode ser estudada, sim, dentro da disciplina de ciência nas escolas. Tá? E eu quero falar, eu creio que não vai dar para falar tudo hoje, né? Na próxima oportunidade, eu quero falar mais especificamente sobre esse design inteligente, né? Que, de uma maneira muito, muito simples, muito tranquila, essa teoria que ela nos convence, sabe, que realmente existia aí uma inteligência que criou todas as coisas, né? Então, é ciência e não filosofia. Porque usa de argumentos e métodos científicos, assim como a teoria da evolução. A teoria da evolução é conhecida como ciências históricas. O design inteligente também. Ou seja, né, aquilo que você consegue, né, fazer hoje na ciência. Espera aí, entrou algo aqui. Você consegue
as observações de agora você consegue atribuir ao passado remoto, né? Então, quais são? Eu vou falar um pouco aqui, tá, pastor Hélio, para a gente continuar aí na semana que vem. Eu quero falar aqui os 3 pilares, né, dessa teoria do design inteligente. Essa teoria do design inteligente, sabe, é a teoria que eu tenho observado, sabe, que eu abracei como sendo também uma teoria científica para poder estar explicando a origem da vida, tá? Então, essa teoria ela é firmada aí em 3 pilares, né? No caso, é a complexidade redutível, a informação complexa especificada aperiódica e a anteevidência genial. Tá? Basicamente, isso daí. São os 3 pilares, que através desses 3 pilares nós conseguimos, sabe, explicar realmente a origem da vida e da complexidade que existem, principalmente nos seres vivos. Então, primeiro aqui é a complexidade redutível, né? O que vem a ser complexidade redutível? A complexidade redutível foi o Michael Behe, né? Ele que apresenta no seu livro, A Caixa Preta de Darwin, este princípio aí da complexidade redutível, né? O que quer dizer isso daí? É o nível mínimo de complexidade que deve haver para que um sistema tão firmemente integrado possa funcionar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, então, pastor Hélio, eu vou deixar essa parte, porque agora eu creio que está bem-vindo muita informação, né? E eu entendo que essa é a parte mais importante do que eu tenho a dizer, né? Porque até agora nós trouxemos argumentos contra a teoria da evolução. Então, quando você conversa aí com darwinistas e você fala você argumenta contra a teoria, mostrando as zonas de incertezas que existem na teoria da evolução, as falácias, eles respondem o seguinte, eles falam o seguinte, olha, é o seguinte, é porque nós ainda não conhecemos, né? Nós somos muito ignorantes ainda, então ainda tem muita coisa para a gente estar descobrindo, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça da teoria da evolução, né? Então, teve até uma pessoa que ela deu um exemplo, ela falou assim, a teoria da evolução é assim, né? A teoria da evolução, eu até estava argumentando com essa pessoa, ela falou, a teoria da evolução é assim, você vai lá, você vê que está lá um carro todo arrebentado, né, deu perda total, e tinha 2 pessoas dentro do carro, né? E aquelas 2 pessoas estavam muito machucadas, e aquelas pessoas, tudo bem, aí aquelas pessoas, elas morreram, aí tem pessoas que vai falar assim, não, aquele carro bateu porque a pista não estava boa, né, porque choveu na época, o carro rodou e bateu, e as pessoas morreram, é porque o carro, o freio provavelmente não funcionou. E o que ele quis dizer ele foi o seguinte, pessoal, olha, nós sabemos que a teoria, nós sabemos que a evolução, ela aconteceu. Nós sabemos que a biogênese aconteceu. Agora, a forma como isso aconteceu, nós ainda estamos investigando, né? O mesmo acontece com esses carros, aconteceu lá, então nós vamos investigar, vamos ver. Mas o fato é que o acidente ocorreu e que 2 pessoas morreram. Então, ele quis dizer o seguinte, que o fato é que a teoria, a evolução, ela ocorreu, né? Agora nós estamos apenas procurando as evidências para isso. Mas isso daí não pode funcionar na ciência, é o que eu falei antes. Isso daí passa a ser um dogma. Você não pode ter uma premissa, você tem que chegar numa conclusão. Você tem que estudar de uma forma independente os eventos, né?
Então, sabe, então a teoria da evolução, ela não é uma conclusão científica, ela é o que? Um dogma científico, né? Então, agora, no caso, né, na próxima semana, eu vou falar sobre essa teoria do design inteligente, né, que são argumentos não contra a teoria da evolução, mas argumentos a favor do design, que eu digo de passagem, sabe? São argumentos irrefutáveis, não tem como você refutar, sabe? Os argumentos que eu pretendo, né, tá passando para vocês dessa teoria, que é a teoria do design inteligente. Então vamos deixar aí para a próxima semana, né? Tá bom, meu irmão. Glória a Deus. Semana que vem, então, nós teremos a parte 4. Tá bom? Pode ser? Pode ser. Vai ser uma bênção. Deixa eu só parar aqui a gravação. E aí a gente já conversa um pouco. Espera aí.